Estamos de volta com Câmara em Pauta. E olha, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa da Câmara deu um parecer favorável ao projeto que limita o número de alunos da rede pública municipal em salas de aula com deficientes. Na escola pública onde o Gabriel, de 11 anos, estuda, a sala de aula dele possui ao todo 32 alunos. Uma quantidade que pode prejudicar o aprendizado daqueles que, como ele, possuem alguma deficiência. Ciente deste problema, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deu parecer favorável ao projeto de lei de autoria do vereador Celso Gianazzi, que trata desta limitação de alunos na rede pública municipal, nas salas onde estão matriculados estudantes com alguma deficiência. A gente tem visto salas superlotadas, né? Salas com 35, 37, até 40 alunos, inclusive com crianças com deficiência, 2 ou 3, e aí fica impossível de educador fazer um trabalho pedagógico, dar assistência devida a todos os alunos. O aspecto pedagógico é fundamental e esse projeto ele visa estabelecer essas novas regras aqui para a Prefeitura de São Paulo. O projeto determina que, na hipótese do número de alunos com deficiência ser igual a 2 ou 3, a sala de aula em questão não poderá ter mais de 15 estudantes ao todo. O parecer favorável dado pela CCJ ao PL foi festejado pela mãe do Gabriel, que acompanhou a reunião da comissão com o filho. É muito importante que haja essa redução em todas as salas onde tem a criança com deficiência, né? Esse é o primeiro ponto para a gente realmente fazer uma inclusão eficiente, né? Estou muito feliz por isso e é uma grande conquista para a gente, para essas mães ativistas, né? Para a gente que está nesse meio com as crianças com deficiência na escola. Os projetos aprovados na CCJ, eles vão para o plenário. Alguns vereadores já manifestaram inclusive interesse em fazer algum tipo de emenda e enriquecer o projeto, que faz parte do debate democrático. E a Câmara, o plenário, tem sido muito sensível a esses projetos de inclusão, principalmente quando diz respeito à pessoa com deficiência. Certamente o projeto terá uma rápida tramitação, será melhorado e aprovado em plenário depois. Para as crianças que compõem o Conselho Mirim da Câmara, a reunião da CCJ também trouxe boas notícias, já que outro projeto de autoria do vereador Celso Gianazzi, que autoriza o Poder Executivo a incluir a participação de crianças nos conselhos de escola, recebeu parecer favorável da comissão. Eu falei com a minha mãe, ela falou que tinha um conselho, só que o conselho era só para a partir do primeiro ano, a partir do 5º ano. Então eu fiquei triste, eu fui lá, falei se eles podiam abrir uma exceção, mas eles não abriram. Aí eu dei, depois de um tempo, eu dei a ideia no conselho e eles aceitaram. Como as crianças elas estão na escola, elas têm que dar opinião sobre o que deve melhorar e o que está bom na escola, porque como a escola é a segunda casa delas, elas sempre têm que se sentir confortável em estar e sempre ir para aquele lugar. Muito bem, olha, 2 agendas importantes, né? A pauta da deficiência, praticamente a semana toda, e agora esse Conselho Mirim. Eu me lembrei, sabe do quê? Quando a gente fazia cursinho, lembra que tinha 70, 80 alunos? Era duro aprender alguma coisa, né? Você imagina com 35 e tendo pessoas com deficiência no meio, quer dizer, é mais complicado. Então é um projeto que vai passar, passou pela CCJ, deve passar e deve ir à sanção sem maiores problemas, porque é bom. Outra coisa importante, essa questão da inclusão. A gente não pode confundir educação com escolarização. A educação começa em casa. Aquele puxãozinho de orelha que você leva do pai e da mãe, já começa a educação. Escolarização é uma outra situação. E nesse caso, você além de estar dando aula, dando educação também na escola, você está dando cidadania para essas crianças desde pequenas. Então foi isso que a menina falou ali, com muita propriedade, você viu? A gente quer participar. E estão tendo essa oportunidade. Olha, excelente, eu acho que o tipo de projeto tem que passar e passar rápido, né? Muito bem. A limpeza nas escolas municipais voltou a ser assunto na Comissão de Educação. Nesta quarta-feira, os vereadores decidiram se reunir com o secretário de Educação para tratar do tema.
No último edital de contratação de equipes de limpeza, diversas escolas tiveram redução no número de funcionários. O conselheiro da EMEI, Dona Leopoldina, que fica na zona oeste da cidade, disse aos vereadores que a escola está enfrentando problemas. Muitas escolas reduziram suas equipes de limpeza em mais da metade, né? A EMEI Dona Leopoldina, por exemplo, reduziu de 8 para 3, né? Entre outras escolas também, CELS, né? EMEIs e EMEFs tiveram redução da equipe de limpeza e acabou prejudicando bastante a limpeza, chegando ao extremo de pais e mães muitas vezes terem que ajudar na limpeza para evitar que seus filhos estejam em ambiente sujo, né, no decorrer das aulas. O vereador Eliseu Gabriel afirmou que a comissão já tinha alertado a prefeitura de que a diminuição do número de funcionários seria problemática. Deu a confusão que a gente esperava que ia dar e deu mesmo, né? Quer dizer, então, as escolas todas estão com problema na limpeza e é uma coisa muito grave. Principalmente nós temos que entender que a prefeitura trata do ensino infantil principalmente. Nesse contrato também se deixou de lado alguns outros problemas, como o problema do espaço externo da escola. Subestimaram, né, subdimensionaram a área das escolas. São vários problemas. De acordo com o presidente da Comissão de Educação, os parlamentares farão uma reunião com o secretário para que uma solução seja encontrada. Nós vamos fazer uma visita ao secretário da Educação, que já disse que as coisas vão mudar, entrou em contato comigo hoje, mas a gente vai até lá para a gente conversar pessoalmente melhor esses detalhes, porque realmente é muito pouco, aliás, é ruim manter essa situação. A gente espera que mude o quanto antes. Ainda durante a reunião, 4 projetos de lei foram votados. Além disso, os vereadores aprovaram 2 requerimentos, entre eles um de autoria do vereador Toninho Vespoli. O objetivo é convidar um representante da Secretaria de Educação para falar sobre dificuldades enfrentadas no uso do transporte escolar gratuito. O vereador diz que na região de São Mateus, o transporte tem sido negado. O transporte escolar gratuito é um direito da criança, para que ela consiga ter a permanência na unidade. Se ela não tiver o transporte e morar muito longe, em dia de chuva, uma série de questões, ela acaba faltando. Então a gente está vendo assim, vários casos negados e a gente quer trazer aqui, no caso, na direção Miguel, o responsável da direção Miguel, para que ele venha se explicar, porque eu só estou dando esse exemplo, mas são inúmeros casos que estão acontecendo lá. Muito bem, Carlos Maglio. 2 questões que não pode faltar. Gente para limpeza. Não pode. Não existe isso de ter que reduzir o quadro de limpeza. Daqui a pouco vira problema de saúde pública. Outra questão, transporte, também não pode faltar. Por isso que a Câmara entrou. E quando a Câmara entra, ela entra para resolver. Muito bem. E daqui a pouco as medidas que a Câmara Municipal está tomando para combater a disseminação do coronavírus. E não saia daí, porque o Câmara em Pauta volta já.